Olá, bem-vindos a mais um módulo do treinamento do mercado de cartões da Forkeys, né? Já vimos nos módulos anteriores sobre a história, sobre como funciona uma transação, né, com todos os agentes envolvidos na transação. Hoje a gente começa a entrar especificamente em cada um dos agentes, ok? E hoje nós vamos falar sobre os adquirentes, né? Os adquirentes. Quem são os adquirentes, o que eles fazem, como eles fazem, quais são as receitas deles, né? O adquirente, ele é o agente que credencia o estabelecimento, né? Credencia o estabelecimento para que aquela loja, seja ela física ou virtual, possa aceitar os cartões das bandeiras, né? E aí, evidentemente, os cartões emitidos pelos emissores, né? Então, eles são os responsáveis e os que têm a licença das bandeiras para poder capturar aquelas transações nos estabelecimentos. Existem bandeiras, eu falei de bandeiras nacionais, por exemplo, no módulo de história, existem bandeiras que elas mesmas emitem seus plásticos, fazem o processamento, enfim, faz todo o ciclo da transação do cartão, né? Mas normalmente essas grandes bandeiras, né, vou dar exemplo aqui de Visa, de Mastercard, como uma delas, né, uma delas, não, como algumas delas, eh, elas licenciam tanto os emissores para que possam emitir os cartões, quanto os adquirentes, né, para que eles possam fazer esse trabalho de credenciamento nas lojas físicas ou virtuais para aceitação dos plásticos. Hoje no Brasil, a gente viu lá no começo também no módulo de história, que os adquirentes começaram aqui basicamente com VisaNet e Redcar, e hoje no Brasil você tem mais de 10 adquirentes, né? Você tem eh, Rede, né, que era a Redcar, você tem Cielo, que era a antiga VisaNet, depois veio a GetNet, que foi quem quebrou a exclusividade das bandeiras, depois veio Elavon, depois veio Stone, veio Safra Pay, PagSeguro, enfim, hoje são mais de 10 adquirentes no Brasil. E o que ele faz? Ele credencia, então, os estabelecimentos para que possam aceitar as transações com cartão, né? Eles cadastram, então, os estabelecimentos, as lojas, tá? E eles efetuam, depois de aprovado lá a transação, né? Conforme nós explicamos também no módulo anterior, como funciona a transação, depois de aprovado, eles ficam com a responsabilidade de liquidar essa agenda junto dos estabelecimentos. Então, eles é que montam a agenda de pagamento, seja através dos cartões de crédito ou dos cartões de débito, eles é que montam a agenda e ficam com a responsabilidade, né, o dever de liquidar essa transação junto aos estabelecimentos. Tá? As adquirentes hoje, elas trabalham para fazer esse credenciamento. Normalmente elas têm lá uma força de venda própria, então elas têm lá uma equipe de vendas, muitas vezes até segmentada por grandes clientes, por redes, ou geograficamente ela se distribui. Elas contam muito com empresas terceiras, como é o caso da própria Forkeys, né? Hoje nós somos uma empresa, nós prestamos serviço para uma dessas adquirentes, que é a First Data, a BIM. Elas trabalham então com essas terceirizadas, com essas empresas prestadoras de serviço. Então, um dos nossos parceiros, vocês já também me ouviram falar, a Forkeys trabalha com os parceiros, um desses parceiros é hoje a First Data, a BIM, né? Então, eles trabalham com essas empresas terceiras. E também, alguns adquirentes são empresas de banco. Então, o caso da Rede, por exemplo, que é do Banco Itaú, né? O caso da Cielo, que é do Banco do Brasil e do Bradesco, a GetNet, que é do Santander. Então, eles também utilizam para fazer os credenciamentos dos estabelecimentos a rede comercial deles. Então, as agências bancárias, tal, além das suas equipes próprias, das suas empresas terceiras. Ok? Como é que os adquirentes obtêm receita? As suas receitas, elas são principalmente conseguidas através de o que a gente chama de taxa de administração, ou MDR, que é o quê? É uma taxa cobrada a cada transação, a cada valor de transação aprovado junto do estabelecimento. Então, existe ali, quando você faz uma transação no estabelecimento com um cartão de crédito, existe uma taxa que é cobrada em cima daquela venda. Cartão de débito também. Então, para cada um dos produtos, cartão de crédito parcelado, cartão de crédito rotativo, débito, existe uma taxa que a gente chama de taxa de administração, ou MDR. Essa é a principal receita,
né, que os adquirentes possuem. Então, a cada transação aprovada, a cada valor vendido, vamos dizer assim, com aquela maquininha, com aquele TEF daquela adquirente, ela cobra ali uma taxa de administração. Em alguns casos, ela cobra não a taxa de administração, cobra um percentual. São casos específicos. Normalmente, desculpa, ela cobra uma tarifa. O percentual é o que ela cobra normalmente na transação. Ela cobra não percentual, ela cobra uma tarifa. Mas são exceções, são alguns segmentos que ela utiliza cobrando tarifa. Normalmente a cobrança é feita em cima de percentual, tá bom? Percentual da venda. Essa é a principal linha de receita, tá? Ela tem também uma linha de receita que é a antecipação de recebíveis. Nós também falamos no módulo anterior sobre a transação que o estabelecimento, depois que ele possui uma agenda com um adquirente, ele pode antecipar esse valor que ele tem, trazendo isso ao valor presente, tá? Isso a gente chama de antecipação de recebíveis, AVE, né? Recebimento antecipado de valores, tá? A maioria das adquirentes fazem isso, né? Então elas antecipam esses valores. Por quê? Porque além da taxa de administração que elas cobram, para que elas possam fazer essa antecipação de valores, eles também, né, os adquirentes, eles cobram também uma taxa de juros, porque ele traz isso, porque se você deixar na agenda, você vai receber, como eu disse. Débito é com D mais um, então ok, você não precisa antecipar nada, você recebe no dia seguinte. Crédito, quando for uma vez só, são 30 dias, então já existe um prazo aí. E se for parcelado, o estabelecimento pode parcelar até 12 vezes, ele vai receber 30, 60, 90, enfim, ele vai recebendo dentro do prazo também que o cliente vai pagar, o cliente emissor, tá? Cliente do cartão. Então, o que acontece? Quando esse estabelecimento quer pegar esse dinheiro, quer receber esse dinheiro antecipadamente, ele solicita, por exemplo, junto ao adquirente, e o adquirente traz isso a valor presente e paga ele descontando uma taxa de juros. Isso também é uma receita, tá, para adquirente. Os bancos também podem fazer isso, tá? Os bancos hoje eles fazem isso também diretamente com os estabelecimentos. Alguns montam lá o mercado costuma chamar de fumaça, que é dar um valor de um capital de giro, de uma conta garantida, em função do que aquele estabelecimento fatura de cartão no mês, por exemplo. Faz lá uma média, né, vê os valores que o estabelecimento tem de média lá de faturamento no mês e libera uma linha de crédito, que pode ser, por exemplo, de 3 vezes, ou depende muito do banco, pode ser lá de 3 vezes o valor, por exemplo, que esse estabelecimento fatura no mês, tá? Ou se não, ele simplesmente vem dentro da agenda também que esse cliente possui com as adquirentes, vem e antecipa esses valores. Isso é uma receita, evidentemente, que vai para o banco, né? Não vai para o adquirente, tá? E o aluguel sobre as máquinas, né? Ainda é uma linha hoje, já tem vários adquirentes vendendo máquina, né? Vendendo máquina, mas ainda é uma linha de receita também para os adquirentes, é o aluguel das maquininhas. O aluguel, ele vem também para garantir a o próprio conserto da manutenção, na verdade, de uma máquina. Então, se uma máquina quebrar, etc., o adquirente troca a máquina, conserta e, evidentemente, não tem custo para o estabelecimento, porque aquele aluguel serve para isso. Serve para receber material também, tá? Mas, de qualquer forma, depois de tudo isso, desse custo de manutenção, custo com material, existe ali uma sobra desse aluguel. Normalmente, as adquirentes cobram um valor um pouco maior do que seria esse custo simples. Então, existe também ali uma linha de receita em cima do aluguel das máquinas. O mercado vem mudando, o mercado atualmente vem mudando, e muitos dos comerciantes hoje eles preferem comprar as máquinas. Eles adquirem as máquinas, os adquirentes que vendem essas máquinas dão lá um prazo de garantia, né, para que ele possa ficar com essa máquina aí, se tiver algum problema eles vão trocar a máquina, mas com isso eles gastam um valor inicial maior, né, tem ali um capital investido, mas não existe a cobrança mensal daquela maquininha, tá? O mercado está começando a caminhar para esse modelo, ok? Então, isso basicamente é o que um adquirente faz. Ele credencia os estabelecimentos, faz a captura inicial da transação, tá? Faz a agenda de pagamento junto do estabelecimento, antecipa quando o estabelecimento deseja, tá? E possui essas linhas de receita. MDR, ou taxa de administração, que é cobrada percentualmente ou por tarifa, né, do estabelecimento. Antecipação dos recebíveis, que gera um spread ali de juros na antecipação para trazer a agenda de cartão de crédito a valor presente,
e aluguel de máquina. Perfeito? É isso por hoje. A gente se vê nos próximos módulos. Muito obrigado.